Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Sidle Talks. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que somos muito apaixonadas, né, Aline? Que é o Growth, né? O título desse episódio é Produtos Digitais, Dados e Monetização, Estratégias que Impulsionam o Crescimento dos Bancos Digitais. Eu sou a Laura, Head de Growth na Sidle. Estamos aqui com a Aline, nossa convidada, gerente de Growth de Produtos Digitais no Itaú. Sim. Lembrando, pessoal, podem mandar suas perguntas, né, durante a nossa estreia, que nós vamos respondê-las. Aline, pode se apresentar um pouquinho? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Laura? Estou super feliz aqui de poder participar. E como você trouxe já, né, sou Growth no Itaú, né? Trabalho lá tem um ano, passei pelo Inter e passei pela Localiza também. Então, muito feliz de poder estar aqui hoje e contribuir aí um pouquinho com o aprendizado de 20 anos de carreira. Muito feliz também, muito obrigada por aceitar nosso convite. E para a gente começar, compartilhe um pouquinho mais sobre a sua trajetória até aqui, o que te levou a trabalhar com Growth, né, e produtos digitais no setor financeiro, especificamente. Lá para 2018, eu comecei a perceber, né, um mercado muito aquecido na área de produtos, né? A gente estava vivendo aquele boom das startups, de modelos de negócio digitais, 100% digitais, dessa demanda do consumidor, né? Uhum. E eu comecei a ficar incomodada. Falei, gente, eu tenho que surfar nessa onda. E até então eu trabalhava já, né, há quase uns 4 anos com marketing digital, e aí o mercado, de uma forma geral, estava migrando as estratégias de marketing para o modelo digital. E comecei a flertar com essa disciplina, né? Uhum. E procurei cursos, procurei me conectar com as pessoas. A gente tinha lá um time de produtos digitais muito fortes na Localiza, onde eu trabalhava na época. E fui ouvindo, né, pesquisando, entendendo, estudando. Eu já tinha muito tempo de empresa, né? Eu trabalhei 17 anos na Localiza, amava trabalhar lá. Mas eu tinha uma vontade de experimentar novas oportunidades, né? De ter novas vivências com novos negócios, com novas áreas. E decidi que eu ia para trabalhar num produto digital. Uhum. Então, foi daí que surgiu esse flerte inicial. E aí comecei a estudar e comecei a buscar oportunidades nessa área, né? Tanto dentro da própria empresa que eu estava trabalhando, como no mercado também. E aí, como o universo ele conspira, né? Quando a gente coloca energia e esforço, começaram a surgir, né, as oportunidades, os convites. E aí eu tive a grata surpresa, eu sempre quis trabalhar no Inter. Eu admirava muito o trabalho, né? Era um banco nativo digital, muito focado na experiência do cliente, tinha vivido um boom de crescimento. Eu acredito que foi o primeiro do país, né? Foi o primeiro banco digital Primeiro banco do digital. Brasil, exatamente. Eu tinha colegas que trabalhavam lá e eu vi uma oportunidade, falei, amigo, me ajuda, eu quero muito trabalhar, e deu certo, né? E aí eu migro, então, de uma função mais focada em marketing digital, que já tinha algumas iniciativas de growth bem focadas mais em experimentação, para levantamento de hipóteses e tal, para escalada, e vou de fato viver um produto digital, né? Assim, Uhum. com muita interface ali com a área de produto, muito consumo de dados. E aí, de fato, eu acho que eu me encontrei. Falei, gente, que bom que eu fiz essa mudança, porque eu já observava esse movimento de mercado e eu já acreditava que as áreas de marketing e de comunicação como um todo, elas têm menos oportunidades, né? Assim, difícil você ver, geralmente as estratégias são terceirizadas para agências, né? E eu Uhum. queria estar muito conectada com o produto e com o negócio, Sim. de fato, né? E a área de marketing era uma área overhead, e eu queria ter essa vivência mais de produto mesmo. Aí deu super certo. Fiquei 2 anos trabalhando lá na área de marketing de produto, né, de growth Uhum. de produto. E depois fui convidada pelo Itaú para poder viver também o lançamento de um produto digital. Então foi muito, acho que conectado com essa percepção de que o mercado estava mudando e de que seria uma área no futuro muito demandada, muito relevante, muito estratégica. Então acho que eu fiz um movimento na hora certa. Eu já tinha 17 anos, né, que eu trabalhava Sim. lá.
E aí tive a sorte também de ir para uma empresa grande, relevante, com um crescimento muito acelerado, e depois Bacana. ir para uma gigante, né, que eu sempre admirei muito, nem acreditava de fato que isso pudesse dar certo, né? Quando Aham. a turma me chamou para conversar, eu falei, cara, eu vou fazer um network, né? Pelo menos, e tal, tá me Sim. chamando, eu não vou conversar. Quando deu certo, eu nem acreditei. Falei, gente, tal, me chamou, cara, acho que eu aprendi um pouquinho, né? Sim, então você passou pela primeira digital do país, depois você foi para maior. Muito interessante. E quando a gente pensa que o segmento financeiro é muito impulsionado por tecnologia, né, até pelas exigências do consumidor, segurança, regulamentações, então você vai ter muita oportunidade de acesso a dados também, entender a experiência. Sim. Então, é um desafio muito interessante. Sim. E, Aline, o que te atrai nesse desafio de transformar estruturas mais tradicionais por meio de estratégias digitais? O Itaú tem mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Fez 100 anos no ano passado, né? Teve uma campanha super legal. Eu acredito muito que esse movimento ele acontece a partir de uma necessidade de um consumidor 100% conectado, né? Assim, já está ficando até old school falar de produto digital, porque eu acho que não vai existir um produto que não seja digital, né? Assim, a gente tem uma interface digital muito grande na nossa vida hoje, né? Você acorda, vai olhar a previsão do tempo, vai colocar o Waze para ir para o trabalho, vai chegar e olhar sua agenda ali no Outlook, vai fazer uma reunião Teams. Então, assim, o consumidor, ele é 100% conectado, né? Sim. Assim, ele é 100% digital. Então, acho que esse é um mindset de pensar que a gente precisa entregar para o cliente aquela experiência que ele procura ter, né? Procura vivenciar. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, né? É de fato estar conectado com a necessidade do cliente, sabe? Encurtar caminhos também, né? Exato, simplificar, né? Sim. Então, tanto mostrar um respeito pela história, né, da organização que tem mais de 100 anos, mas também buscando o futuro, né? Porque, cara, com 100 anos, você já viveu tanta coisa, né? Você aprendeu tanta coisa, você tem um legado de experiência muito potente. Tem um nome ali a zelar, né? Tem uma reputação muito bem construída. Mas o futuro está aí, a gente tem que se conectar com esse futuro, né? Se conectar com a necessidade real do produto. Então, acho que o melhor dos mundos é isso, é quando você une a experiência, né, de uma empresa robusta, uma empresa que tem uma reputação muito legal. E eu vivi os dois mundos, né? Eu vivi um banco 100% nativo digital, que foi propulsor desse, né, esse precursor desse mercado aqui no Brasil, e vivi num banco que fez a virada de chave, né? E que ainda oferece para o cliente as duas experiências, né? Então tem a agência para o cliente que prefere ali um contato mais humanizado, face a face, porque tem esse cliente, né? Que prefere de fato. E para o cliente que quer resolver tudo pelo aplicativo, sem precisar, né, se locomover, ir numa agência. Então, acho que não há nada hoje que a gente não resolva num banco pelo digital, né? Mas o físico está lá também para a necessidade desse cliente que ainda busca essa experiência, né? Aqui na Saido, a gente vive muito isso, né, com os nossos clientes, porque muitas vezes a gente vai ter a necessidade da plataforma que consiga, ao mesmo tempo, se conectar com sistemas legados, né, e também ter aquela flexibilidade de buscar as jornadas digitais, então, de criar novos caminhos. Então, respeitar o legado, mas também modernizando, né, colocando a tecnologia para facilitar a vida do usuário final ali. Exato. Simplificar, né? Eu acho que tem muito a ver com simplificação. Simplificar, também. Exato. E quais são os principais desafios que você vê hoje para que bancos inovem em produtos digitais? Especialmente para os bancos que não são nativos digitais, eu acho que é romper as barreiras burocráticas que a gente tem hoje, né? Porque com toda essa experiência, né, de 100 anos, que é o caso aqui do Itaú, e outras tantas empresas, né? Você cria muitos processos, né? Que são necessários, né? Para ter uma governança,
bem feita, para ter um compliance bem feito, para ter uma segurança jurídica. Uhum. Então, e a inovação, em muitos momentos, é pensar algo que ainda não existe, né? Sim, Assim, você pode inovar em algo que existe, né? E melhorando o processo, trazendo eficiência, mas você pode trazer uma coisa que ninguém sabe sobre ainda, né? Que é uma sim. descoberta. E nessas estruturas mais burocráticas, geralmente se tem uma visão mais a longo prazo, digamos assim, né? Mais de impactos para todos os stakeholders que vão ter interface ali com aquele produto. Uhum. Isso muitas vezes pode soar como uma barreira, né? Então Uhum. acho que tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita aliança estratégica, muita influência para saber também capturar dessas barreiras, né? Aquilo que de fato importa e que vai ser relevante, que você precisa ali construir junto com essas áreas para poder romper e de fato implementar alguma mudança, Uhum. mas pode parecer difícil no começo, né? Mas depois que você cria esses caminhos, cria essas alianças, entende como que funciona, a coisa flui melhor. Já no Perfeito. ambiente, né, nativo digital, isso é muito da cultura da empresa, né? Então, cara, vai lá e faz, você não precisa alinhar isso comigo, né? Eu já Uhum. vivi muito isso também, assim, de chegar num momento que eu tinha tanta abertura, tanta autonomia, que às vezes eu ficava até, cara, é só ir lá e fazer, Aham. é só ir lá e fazer. Então, acho que é legal quando você aprende essas duas experiências também, né? Do ambiente que é muito pró growth, pró produtos digitais, Uhum. nativo digital e pró experimentação. E pode errar e tá tudo certo, e naquele ambiente que, cara, vamos ser um pouco mais cuidadosos, eu tenho uma reputação para zelar, isso é importante a gente olhar antes de pensar em implementar alguma coisa. Então, acho que tudo tem a ver também com o histórico, com a vivência, com a experiência que essas empresas já passaram até Sim. aqui, né? O impacto que essas decisões têm também no relacionamento com o cliente. Então, acho que é normal. Quem tem mais experiência, quem tem mais vivência, tem uma amplitude de olhar mais refinado, talvez, mais cuidadoso, né? Então, acho Uhum. que o caminho melhor é fazer alianças, é entender de fato esses impactos, trazer essas pessoas para próximo, para conseguir caminhar, né? De fato, você não pode paralisar diante do primeiro desafio Sim. ou do primeiro não, né? Aham. E então, transformação cultural e de processos, muitas vezes, vai ser até mais complexa de lidar do que a própria tecnologia, né? Sim, super, super. Implementar a tecnologia, eu acho que é a parte mais simples, Aham. Laura, assim, cara, né? Quando você pensa numa tecnologia nova, numa ação nova, você já tem muita segurança do resultado que aquilo vai trazer, né? Sim. É, mas você precisa provar isso na prática. E eu acho que à medida que você vai trazendo inovações, implementando, mostrando o resultado, esse caminho vai ficando mais livre, sabe? Então, no Uhum. início pode ter ali uma certa insegurança, mas depois as empresas capturam o real valor de uma inovação. E aí Sim. fica mais fácil, porque o caminho já está pavimentado, né? Perfeito. E aproveitando, quais são as áreas que você acredita que devem estar mais próximas ali ao time de growth e tudo? Porque você citou muito essas parcerias, essas alianças que a gente tem que fazer. Quais áreas que você cita hoje, assim, dentro da sua realidade, que precisam estar mais próximas para que as coisas fluam melhor? Vou trazer um pouco do ponto de vista da minha experiência, tá? Aham, Imagino que cada contexto demande necessidades diferentes, aham, mas eu citaria como ponto principal a área de negócio, sim, né? Assim, porque nasce aí uma iniciativa a partir de um desejo de um consumidor e o desejo da empresa de fazer aquilo dar resultado, rentabilizar, ou gerar principalidade, ou gerar engajamento. Então, acho que uma área muito parceira
que tem que estar muito conectada com a área de growth é a área de negócio. Uhum. Ponto. Hoje, nossa realidade aqui da Sidle também. É, Então, a gente tinha um time mais unificado de growth, a gente verticalizou esse time para que ele fique cada vez mais próximo ali, isso aí. né, da área de negócio, do comercial, entendendo Isso com aí. mais profundidade dores, Isso aí. né, e pensando em banco, esse desafio de ser o principal, entender Sim. as dores, está cada vez mais conectado, né, com o consumidor. Então, faz muito sentido essa Isso. aliança mesmo. E a área de negócio área de negócio / comercial, né? Tá conectada com o cliente, Uhum. tá ouvindo o cliente, né? Tá capturando a necessidade do cliente. Então a gente tem uma ideia de uma necessidade do cliente, pensa num produto e quer desenvolver ali a melhor experiência para ele, né? Sim. Mas quem tá ali conversando e se relacionando, que de fato vai trazer isso pra gente. Tanto num contexto de relacionamento um a um, né, com uma pessoa, quanto no contexto do relacionamento do cliente com a sua tecnologia. Então, eventualmente, você também captura, eventualmente não, né? Você sempre consegue capturar num produto digital como que o cliente está se relacionando ali com a sua solução, né? Assim, você sabe onde que ele está parando na jornada, onde que ele está engajando, o que ele está buscando ali dentro ou do seu app, ou do seu site, né? Ou da sua plataforma, qualquer que seja a solução que você está entregando. Então, acho que a área de negócios é o coração, assim, digamos. Aí depois entram as outras áreas que são essenciais, né? A área de tecnologia, a própria área de produto, a área de sucesso do cliente, pós-vendas, né? Cada empresa aí tem um nome também. Então, a área de growth é quase como se não fosse uma área, né? Quase como se estivesse presente ali. Onde tem um gargalo. Onde tem um gargalo. Onde tem oportunidade, né? Eventualmente, você vai trabalhar, de fato, numa entrega com o time de pós-venda, que você entendeu que seu churn está muito agressor aqui do seu resultado, e você precisa entender por que a turma está indo embora, e aí você vai conversar com o cliente, chama o time de UX, né, para poder fazer uma pesquisa, capturar, seja por telefone, seja ali, né, na usabilidade da ferramenta. Então, acho que você foi perfeita aí na sua colocação. Boa. E então existe espaço real dentro dos bancos para experimentação. E eu queria entender um pouquinho como que você sente que cria-se esse espaço. Como é possível criar esse espaço para quem sente que talvez não tenha tanto espaço para experimentação? Assim, a gente às vezes tem medo, né, de trazer algum problema para a mesa, né, assim, porque as áreas muitas vezes não querem, né, expor ali um problema que eventualmente pode estar nascendo de alguma solução, de alguma ferramenta, etc. Então, quando você é uma pessoa curiosa, quando você é uma pessoa inquieta, quando você traz isso, né, com abertura, com dados, com o que aquilo pode representar de resultado positivo para o negócio, eu acho que a experimentação ela vai ganhando espaço, sabe? Sim. Até porque hoje isso começou lá na época das áreas de inovação, né? Não sei se você vai lembrar, Laura, mas teve um boom das áreas de inovação, né? Então tinham as áreas de P&D, de desenvolvimento, de inovação, etc. Porque a gente precisava ter alguma área que de fato olhasse para os problemas e pensasse em soluções. Eu acho que essa área foi virando uma área de growth, uma coisa. Então, assim, se uma empresa hoje não tem essa abertura, ela tem a consciência de que ela vai ficar para trás, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre problemas, é importante a gente falar sobre soluções, é importante a gente discutir sobre hipóteses, é importante a gente pautar essas necessidades e criar um roadmap de evoluções. Então, eu acredito muito, né? Assim, mesmo nas que não são nativas digitais, vivi isso na Localiza, estou vivendo isso no Itaú agora, e eu acho que as áreas, a partir dessa experiência legal, né, vendo esse resultado de fato vindo, né, do cliente, seja em rentabilização, seja
em percepção de qualidade, né, de relacionamento, essa pauta ela vira uma pauta prioritária, né? Então eu vejo muito as áreas já criando essas aberturas de novos projetos, novas ideias para os times de forma colaborativa, né, trabalharem pensando nessa evolução aí dos negócios e dos produtos. Perfeito. Então, e não é experimentar por experimentar, né? A gente vai estar trabalhando com hipóteses, método, análise de dados, resultados, que isso vai trazendo, igual você falou, mais confiança, né? Até para escalar e para que possamos fazer continuamente, né? Com esse apoio das áreas. Exato. Assim, primeiro você precisa das alianças, né? Que eu acho que a gente já discutiu muito sobre isso aqui hoje. Mas sem mostrar o resultado, né? Mas também saber que eventualmente a gente pode experimentar e dar errado. E não ter resultado também, né? Em alguns momentos. Exato. E falar, cara, nossa, de fato a gente tinha uma hipótese aqui, tinha alguns dados que sustentavam essa hipótese, fomos lá, testamos e não deu certo. Então, assim, não vamos colocar energia nisso, não, porque eu acho que acontece muito isso, né? Chegava alguém com uma ideia e a gente já começava a desenvolver algo muito robusto para uma ideia que a gente não tinha testado. Sim. Né? Até conheço um caso de uma empresa, não vou citar o nome, mas de uma empresa que trazia essa dor do cliente, né? Olha, a gente não está conseguindo rampar aqui as vendas porque a gente ainda não tem o Pix disponível para pagamento, como forma de pagamento nas nossas lojas. E aí o time começou a desenvolver e colocou, né, o time de tech todo focado, o time de negócio todo focado nessa tecnologia. Implementaram a tecnologia que ficou quase um ano, assim, robusta, eram mais de 100 lojas no país todo e tal. E não trouxe um incremento foi um incremento de quase 1% no resultado no final das contas. Então, assim, a turma acreditava que essa era a virada de chave, desenvolveram e depois viram que não era aquilo. Cara, podia ter testado pequeno, né? Vamos pegar alguns pontos aqui focais no país, umas 3 lojas, vamos testar pequeno, depois a gente vai escalando. Então, acho que hoje é isso, né? A gente sabe que, cara, vamos errar rápido, vamos errar pequeno, vamos corrigir e vamos melhorar. Exato. Né? E pensando em pilares, Aline, quais você considera fundamentais para uma estratégia bem sucedida dentro de um banco? Pilares de growth. De growth, sim. Acredito que, em primeiro lugar, aqueles que geram resultado para os clientes. Assim, né? Então, o primeiro ponto é pensando na experiência do cliente, pensando que eu vou entregar algo a mais. Depois, eu acho que são hipóteses baseadas em dados, né? Então, eu não posso partir de um sentimento. Né? Assim, acho que pode nascer de um sentimento, mas depois eu tenho que validar isso em dados. Aquilo que a gente acabou de falar, né, que é experimentar e errar e melhorar e volta e escalar quando a gente estiver num momento de segurança, né? E acompanhar os resultados, porque acho que growth é um ciclo infinito, né? Você melhora, 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 melhora. Você nunca para de melhorar. Eu gosto muito do caso da Uber, né? Eu sou da época que eu pegava o táxi no ponto de táxi, ou ligava para o táxi. E eu lembro que antes da Uber tinha um aplicativo que eu acho que era Easy Taxi, alguma coisa assim. E eu achei genial aquela ideia. Falei, gente, isso é muito bom e tudo. E aí depois chegou a Uber e eu não acreditava naquilo, né? Gente, é só clicar no botão, o carro chega na porta da sua casa em 5 minutos. E hoje a gente, se você comparar a Uber que a gente usava 10 anos atrás, com a Uber que eu nem sei se a Uber tem 10 anos, talvez 8 no Brasil, não sei, mas próximo disso, né? Se você comparar com o que a gente usava lá atrás, com o que a gente usa hoje a Uber te dá um zilhão de novas possibilidades que não existiam naquela época. Naquela época já era bom, já era muito bom. Imagina se a Uber tivesse esperado estar como está hoje para poder ter lançado lá atrás. Exato. Né? Assim, para eles talvez fosse um MVP, né? Assim, cara, tá ruim, mas tá bom. Mas pra gente que tinha uma necessidade ali real, né?
foi genial. E hoje é infinitamente melhor. Então, acho que growth é muito disso, né? Assim, você vai ter uma necessidade do cliente, você vai usar ali dados para poder, recapitulando o que a gente falou, né? Para poder confirmar aquela hipótese sua, você vai errar pequeno, você vai melhorar, vai escalar e vai voltar tudo de novo. E vai voltar tudo de novo, né? E continua fazendo isso. Só assim você vai garantir diferenciação, vai garantir qualidade, porque como as coisas estão muito evoluídas, muito avançadas, né? Óbvio que praticamente todo produto hoje tem um competidor, né? Sim. E a gente aprende com o competidor também, né? Eventualmente, quantas vezes vocês já não fizeram isso? Quantas vezes eu não faço isso com o meu time, né? Gente, vamos abrir aqui a experiência do colega, vamos ver o que ele está fazendo de diferente, né? Muitas vezes a gente tem até abertura de ir no concorrente e bater um papo. Cara, olha que legal, você fez isso aqui, me conta um pouquinho da sua experiência, como que a gente pode se ajudar, né? Assim, acho que a área de produto e produtos digitais tem muito esse mindset de entender que a gente tem que estar conectado. Exato, e a gente vai aprendendo junto, a gente vai errando junto e vai melhorando, né? E concorrência é um negócio muito bom, gente, porque quando vem um concorrente, o negócio fica melhor, né? Sim. Então, quem ganha te nessa força conta... a melhorar. E quem ganha nessa conta? O consumidor. Sim. Né? Exige muita resiliência, né, o growth, assim, Exige. tanto a área em si, mas dos profissionais também, né, de buscar, de continuamente estar buscando melhoria. E como que, pensando agora no go-to-market, que eu sei da sua experiência, que você já me contou, mas conta um pouquinho pra gente sobre como estruturar um bom go-to-market para um novo produto digital. E se puder contar um pouco da sua experiência também nessa parte, vai ser muito interessante. Legal. Eu já passei por algumas experiências de lançamento de produto, acho que em todas as empresas que eu trabalhei. E eu diria que um ponto muito relevante de um go-to-market é você entender muito bem, com profundidade, o business plan. Né? Da onde que nasceu a necessidade, qual que como é que é o mercado, né? Qual que é o consumo desse produto. Então, assim, primeiro ponto é entender da onde que nasceu isso, e entender como é que está o planejamento, porque às vezes é um planejamento muito robusto, né? Você fala, ai meu Deus, dá até aquele friozinho na barriga, será que eu vou conseguir? Cara, entendeu esse contexto do negócio, né? O que isso vai contribuir para o cliente, o que isso vai contribuir para a empresa? Mergulha no produto. Mergulha no produto, né? Eu conheci um líder lá na Localiza que ele foi lançar um produto e esse produto era para motorista de aplicativo e ele rodou 2 meses como motorista de aplicativo porque ele queria viver na pele o que é, e ele era um diretor, um executivo, ficou 2 meses, ele contava, a gente subia na favela, ia conversando com todo mundo, fez grupos, entrou em grupos ali de motorista de aplicativo, que ele queria entender, né, assim, qual que essa necessidade do cliente. Ele foi a fundo, né, de fato, e me deu uma lição muito legal, assim, na época. Então, entende o produto, né? Entende a necessidade do cliente, vive a experiência. Eu costumo entrar, né, e a área de produto às vezes fica brava com a gente, né? Porque a gente loga e a gente entra e fala, isso aqui não tá legal, essa busca precisa melhorar o resultado, essa wallet aqui precisa de evolução, e depois que o cliente vai aqui, como é que ele recebe essa informação e tudo. Mas isso é importante, né? Porque como que você vai fazer um go-to-market, pensar numa estratégia de go-to-market, se você não conhece a estratégia, não conhece o produto, não conhece o cliente, né? Então, acho que são fundamentos essenciais, né? Sim. E depois que você teve esse entendimento mais abrangente, acho que é muito importante conectar esse crescimento, conectar esse desejo do negócio de crescer, né? Porque todo negócio já acha que vai lançar e que vai bombar, né? Assim, cara, se a gente for na Uber conversar sobre como foi o começo, até de fato ter a adoção pelo público, cara, comeram muita poeira nesse caminho, né? E especialmente quando você está em estrutura de empresas grandes, eu tive a sorte de trabalhar sempre em empresas grandes, você já nasce com uma expectativa muito grande. Então, às vezes, você tem que administrar um pouco ali
a ansiedade do negócio, do resultado, né? Então, eu costumo, em todo produto que eu atuei ali para o lançamento, fasear. Gente, vamos fasear, vamos dividir isso aqui. Primeiro a gente vai aqui com um piloto, com X clientes, vamos capturar esses aprendizados, vamos capturar dados e tal, vamos voltar a melhorar, depois a gente abre mais um pouquinho. Então, acho que um erro muito comum em go-to-market é a gente muito potente para o mercado, com produto não pronto ainda, para uma escalada tão robusta, e esperar esse retorno muito grande, né? Então, às vezes a gente já acha, poxa, já sou uma empresa grande, já tem muito aprendizado, vai dar certo, com toda certeza. Eu já vi muito produto nascer em empresa grande e morrer no primeiro ano. Sim. E eu acho que está muito ligado nessa ansiedade. Poxa, a gente já tem um mercado desse tamanho, estão consumindo, o nosso produto é melhor. Por que não está rolando essa adoção? Por que as pessoas não estão comprando da gente? Por que a empresa XPTO é melhor? Cara, não é porque que a empresa XPTO é melhor, né? Vamos devagar, obviamente, né? Com otimismo, com metas desafiadoras, mas entendendo que essa adoção ela demora um tiquinho para acontecer, né? E depois que aconteceu, se eu fizer eu posso fazer um super plano de go-to-market envolvendo, cara, plano de mídia, plano de CRM, etc. Mas se eu também não tiver com meus dados estruturados, eu depois não consigo voltar para a área de produto e falar, foi aqui que não deu certo, né? Então, assim, eu posso ter uma oferta super legal, eu posso ter feito uma campanha de mídia muito legal, mas o cliente pode ter tido bug na landing page ou sei lá, né, na hora de fazer o pagamento e tal, e cortou a experiência dele, ele, cara, não gostei e foi embora. Então eu preciso, sempre falo isso, gente, como é que tá o tagueamento? Depois que esse dado está preparado, a gente criou um painel para olhar ali de fato, né, a campanha gerou mais acesso, teve engajamento, as pessoas estão interessadas, né, a gente fez recentemente num projeto que eu ajudei, né? A gente conseguiu fazer uma campanha legal, conseguiu muitos cadastros, as pessoas estão pesquisando, estão buscando os produtos, mas não estão convertendo. Onde que está o problema? Sim. É o produto que é ruim? É o preço que está ruim? É a experiência? Onde que está essa questão? E a gente tem uma hipótese de que a gente precisa de mais nutrição do comercial, porque esse produto é para o B2B. E agora a gente começou a testar, né? Testar uma hipótese nova, uma iniciativa nova que a gente está chamando do comercial concierge. Então, ele ajuda ali nessa conversão, levar esse cliente lá para o fundo do funil, né? Porque no B2C, o consumidor já está muito acostumado a comprar na jornada inteira com autonomia. Sim. Na empresa, às vezes, essa autonomia toda assusta. Então, a gente tem uma hipótese, estou aqui dividindo com vocês já um desafio que a gente está vivendo lá. E é isso, né? Assim, acho que depois que você passou por essas fases e testou e foi aumentando devagarzinho, foi trazendo hipóteses, retroalimentando e tal, acho que vai dando certo, né? Depois que você já conseguiu esses dados, aí sim você vai criando estratégias mais robustas para escalada, né? Então, eu tenho esse dado aqui desse comportamento nessa jornada, eu já começo a sofisticar melhor a minha estratégia, porque eu tenho que sustentar essa estratégia no longo prazo, né? Eu tenho que continuar nutrindo ali aquele cliente. Ele botou um produto no carrinho, ele recebe uma ativação, ele tem tanto tempo que não recompra, ele recebe outra, que, né, assim, eu não posso viver de campanhas pontuais. E se eu não tiver esse dado disponível, tratado, democratizado, conectado com a minha ferramenta de CRM, eu não vou dar conta. Imagina se toda vez eu tiver que extrair uma tabela para poder fazer. E assim, a gente sabe que muitas vezes o Growth vive dessa tabelinha, né? Acho que a turma que tá escutando a gente vai falar assim, nossa, acho que essa é a minha história do meu dia, né? E quando é um produto novo, isso vai acontecer. E às vezes nós também no papel de Growth, temos que fazer esse exercício da paciência, de entender que eu não vou convencer a minha empresa a contratar o melhor software do mercado de CRM com uma demanda pequenininha. Então mostra, faz pequenininho, faz um e-mail pequenininho, vai numa ferramenta mais simples, mostra o engajamento, à medida que vai aumentando ali sua base de clientes, vai aumentando a sua receita, né, seu faturamento,
o engajamento do cliente, você vai conseguindo, olha, eu preciso de uma ferramenta mais robusta, eu preciso de mais investimento, eu preciso de mais time, né? Porque não adianta você ter um time super robusto, grandão, para um produto que ainda está pequenininho, né? Isso. E esse modelo que você descreveu, ele é muito mais orgânico, né, vivo e centrado no aprendizado contínuo, porque em muitos casos a gente vê aquele lançamento Big Bang, assim, que demora um ano para ser lançado, né? Então a gente fica desenvolvendo tudo em segredo ali, demora um ano para ser lançado, mas muitas vezes chega lá na frente, depois de um ano, igual o exemplo que você comentou, não deu certo, não gerou aquele valor. Tá aí a história da Meta, né? Com a Sim. história do. Gente, recente, 3 anos atrás, que tudo era o metaverso. Uhum. Bilhões de investimentos, né? Assim, o metaverso, todas as empresas se movimentando. Por um tempo foi muito isso, Também né? foi muito assim, era, cara, todo mundo falava de metaverso, e aí a gente tinha a gente era parceiro, né? Nessa época eu tava no Localiza, a gente parceiro da Meta, e só se falava disso, né? Como que a gente vai se preparar? E aí muitas empresas já comprando empresas de experiências virtuais e etc. E, cara, aí veio o chat GPT e destruiu tudo que nunca mais se falou sobre isso, gente. Você já parou pra pensar? A gente ficou um ano. Eu lembro aquele SWX, só se falava sobre metaverso. E desde que chegou o chat GPT, todo evento que você vai de comunicação, de comércio, de processo, de qualquer AI, acabou. Não se fala. Então, assim, às vezes você tem uma hipótese muito forte, você acredita muito naquilo, você está muito apaixonado pela ideia, e tem muito isso, né, gente? A gente se apaixona muito pela ideia. E depois não dá certo. Sim. E aí, o que a Meta fez, né? Correu atrás, né? A Meta, o Google, de entregar AI. Né? Acho que tá todo mundo agora no mesmo caminho. Vamos ver o que vem aí. E eu acredito que é muito um desafio do growth também, né? É fugir das paixões. Sim. Porque muitas vezes a gente vai comprar ideia ou de um CEO que está muito apaixonado, ou por um gestor que está muito apaixonado ali por aquela ideia, mas você precisa dosar, e aí nascem as hipóteses, né? Que precisam sim ser baseadas em dados para experimentação, porque senão a gente nunca consegue comprovar o real valor daquilo. E pensando no contexto financeiro, quais são aquelas práticas de growth que você acha que funcionam melhor e aquelas que não funcionam? A gente falou muito disso aqui, né? Eu acho que não tem receita pronta, tá, ô Laura? Eu gostaria de responder essa pergunta com... E cada realidade vai ser uma. Exato, com muita propriedade, mas eu acredito muito em ter uma hipótese baseada em dados e pensar, de fato, em resolver um problema do cliente. Enfim, é uma pessoa que precisa de uma solução e como que a gente vai entregar isso da melhor forma, né? Então, eu acho que é validar essa hipótese de fato com dado e trazer algo que entrega valor para o cliente. E como adaptar táticas de growth do varejo digital para o ambiente bancário? Que é um pouco da sua experiência. Sim. Eu tive nos dois mundos, né? Num varejo de um setor de autos, que é um varejo diferente, né? Porque não é um produtinho, um produto caro. No caso era de venda de carros. E depois eu fui para a área de e-commerce, de varejo em banco, né? E eu acho que quando a diferença dos bancos para o mercado é que o banco ele tem uma imensidão de dados muito qualificados. Então, a partir dessa qualificação de dados, você consegue fazer uma estratégia muito assertiva para o seu cliente. Porque você sabe o que seu cliente está comprando, você sabe quanto que ele está gastando naquilo, você sabe todo o histórico dele, né, assim, financeiro, familiar. Então, você consegue conectar mais essa necessidade do cliente com o seu produto, né? Então,
quando eu comecei a trabalhar em banco, eu achei que eu estava no paraíso dos dados, né? Eu falei, gente, nós conseguimos ver isso tudo, que coisa boa! Obviamente, com muito respeito ali, né? As leis de LGPD, com muito respeito à governança de acionamento dos clientes. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal dos bancos de pensar mais na experiência do cliente do que na venda dos produtos, porque em alguns momentos isso se inverte, né? A gente coloca o produto na frente do cliente. E quando você vai entrar nas estruturas dos bancos ou das empresas, você é dona, você é head de um produto, eu sou head de outro produto, você tem sua meta, eu tenho a minha meta, e a gente só tem um cliente, né? E aí a gente tem que pensar o que faz mais sentido para esse cliente, é o produto da Laura ou é o produto da Aline, né? Ou os dois, se forem os dois, em quais momentos, né? Porque eu quero que ela consuma aquele produto, mas eu quero que ela volte a consumir, eu quero que ela indique para outras pessoas, eu quero que ela tenha uma boa experiência. Então, acho que as empresas hoje, os bancos e as demais empresas estão mais cuidadosas, assim, nesse cuidado em oferecer para o cliente o que de fato faz sentido para ele. Então, assim, você está num universo de qualidade de dados muito grande, e você está num universo em que os bancos, eles saem de um modelo de serviço financeiro exclusivamente, né? Porque antes a gente precisava de um banco para quê? Para guardar meu dinheiro, para usar um cartão de crédito, para contratar um crédito imobiliário, para fazer um consórcio, para contratar um seguro. Isso era um banco. Sim. Né? Eu preciso para fazer um investimento. E hoje no seu banco você contrata seu plano de celular, você faz seu supermercado, você compra um tênis, você faz uma viagem, né? Então os bancos eles vêm com esse conceito que eles chamam muito de principalidade, né? De super app. Eu quero que o meu cliente faça todas as transações financeiras dele dentro do meu aplicativo. Então, para que isso aconteça, eu preciso ser muito, muito assertivo. E eu acho que as instituições financeiras têm tido muito sucesso nisso por causa dessa facilidade que eles oferecem para os clientes, né? E quando você faz uma transação dentro do seu banco, você se sente mais seguro também. Sim. Né? Porque geralmente, quando você vai comprar num site XPTO, aí tem um momento lá da finalização do pagamento que você coloca os dados do seu cartão. A gente fica morrendo de medo, né? Dá um friozinho. Quem não passa um frio? Qualquer que seja o site, né? Recentemente eu comprei num site fake de uma empresa e, cara, através de uma bandeira super, de um meio de pagamento super reconhecido, inclusive eu tive essa bandeira me reembolsou. Então, assim, você sente muito medo de fazer transações fora do seu ambiente, do seu banco. Então, o banco também traz essa função, né, de garantir um ambiente mais seguro. O banco, ele tem também várias alavancas de crédito, de parcelamento, porque está transacionando dinheiro ali dentro, né? Então, eventualmente... Cashback também. Cashback, perfeito, cupom, né? Isso cai direto na sua conta na hora, você não precisa esperar ali um tempo. Então, acho que quando você está nesse ecossistema, que você tem segurança, você tem mais benefício para parcelar mais, você tem mais linhas de crédito, você tem uma estratégia super assertiva para o consumo que você faz. Então, eu acho que tem uma vantagem, né? Eu acho que a desvantagem, de fato, é competir com o setor, e aqui eu estou usando muito o exemplo de e-commerce, né? Mas você competir com setores que já são muito maduros, né? Então, cara, eu vou comprar uma viagem na Latam ou no Banco Inter, ou no Banco Itaú, né? Assim, no primeiro momento, assim, a sua intenção é comprar direto no site. Sim. Né? E só depois que você começa a perceber valor ali dentro daquele ecossistema do banco, é que você começa a refazer essa compra ali dentro. Eu, por exemplo, só compro voucher de Uber dentro do aplicativo do meu banco. Porque isso é muito mais simples para mim. Eu faço rapidinho, pego o código, colo na carteira. Então, assim, eu não compro o voucher da Uber
dentro da Uber, eu compro no meu banco. Né? Então, isso simplifica. Viagem é a mesma coisa, né? Sim. Eu faço reserva de hotel porque eu ganho cashback. Uhum. E aí gera adoção, gera engajamento, eu indico para todos os meus amigos. Perfeito. E até pensando, você citou a principalidade, né? Que o brasileiro tem em média aí 5 contas. Esse desafio é muito grande mesmo, né? De como que eu consigo oferecer a jornada mais fluida possível, entendendo meu cliente o suficiente para fazer as parcerias certas, entregar isso dentro do meu super app de forma segura, né? Para que ele fique mais tempo retido ali. E aí é growth purinho, né? Purinho, purinho. E Aline, de que forma o CRM é estruturado para apoiar estratégias de personalização e reengajamento? O que eu acho mais legal dos produtos digitais, Laura, é que todas as ações do cliente são rastreáveis. Né? Então você sabe de fato tudo que seu cliente está fazendo ali na interface da sua plataforma, né? Seja app, enfim. Então, a partir desse insight, você começa a criar essa máquina de engajamento, né? Digamos assim. E isso para a growth é essencial, né? Eu não posso me sustentar de ações pontuais, porque no longo prazo isso não funciona. Então, acho que se a gente tem esses dados rastreáveis, a gente consegue colocar esses dados disponíveis para consumo da nossa ferramenta, né? Porque não adianta também você ter ali uma plataforma digital em que você não acompanha o tagueamento, né? Você não conecta esse tagueamento num painel, não disponibiliza essa informação dentro da sua base de dados que está conectada com o CRM para você automatizar essas conexões com o cliente, né? Então, quando você consegue capturar isso e fazer uma estratégia bem amarradinha, né, de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, poxa, eu sei que meu cliente entrou, pesquisou algum produto e foi embora sem ter nenhuma outra interface. Vamos entregar um pouquinho mais de informação, né? Estamos entendendo que ele está numa fase ainda de conhecimento do produto. Você vem com informações mais robustas ali dos seus diferenciais. Poxa, ele entendeu um pouquinho melhor, chegou até a fase do carrinho, mas não converteu. Vamos entregar um pouquinho mais para ele, né? Dar um cupom, oferecer uma oferta diferenciada, uma forma de pagamento. Depois comprou, cara, depois de um tempo, vamos perguntar para ele como é que foi a experiência dele, né? Vamos oferecer mais uma ofertinha ali para ele voltar, comprar de novo. Então, você começa a fazer isso acontecer de forma 100% automatizada, né? Então, acho que... Eu lembro numa das empresas que eu fui trabalhar, na verdade, eu tinha saído da Localiza e tinha ido para o Banco Inter. E aí eu descobri lá que a gente só trabalhava para engajar o cliente através de ferramentas de CRM. Falei, mas a gente não usa mídia? E aí o primeiro ponto que eles trouxeram, e eu aprendi isso lá, né? Eu não preciso de mídia. Eu tenho a ferramenta de CRM que é infinitamente mais barata e eu já tenho os dados dos clientes. Então, para que eu vou fazer uma ativação de mídia? Deixa a mídia para a gente poder fazer aquisição de cliente para a plataforma. Então, esse cliente já está no meu ecossistema. Não precisa da atração, né? A retenção ali. Exato. Então, o CRM ele é muito relevante nessa nutrição do cliente, né? Nessa retenção, nesse engajamento. Para evitar que ele também esqueça do seu produto, né? Evitar um churn. Eu acho sensacional quando já está dentro do seu ecossistema, né? Eu sei que muitas empresas não vivem essa realidade, né? Não tem uma base de dados qualificada. Sim. Eu acho que a maior dor hoje das áreas que trabalham com CRM é garantir uma base qualificada, com a persona certa, com o contato certo, fazer com que esse dado esteja disponível, né, para consumo, o dado da ação do cliente para consumo dentro da ferramenta de CRM, porque senão você vai ter uma ferramenta muito robusta com muitas possibilidades e que você usa 5% das possibilidades que essa ferramenta te dá. Sim. Então, quando seu cliente está dentro do seu ecossistema, busca isso, né? Busca qualificar sua base, busca
taguear todos os eventos ali da sua plataforma e conectar essas coisas, né? Pensa na jornada do seu cliente para esse momento aqui que ele acabou de entrar. Vamos oferecer uma jornada de onboarding, depois que ele já conheceu o seu produto, já tá. Vamos oferecer para ele um diferencial para ele poder fazer a conversão. Depois que ele fez a conversão, como que eu nutro para que ele volte e vire, né, esse ciclo aí de consumo que é bom para o cliente e que é bom para a empresa também. Show! E pensando agora no papel, né? Qual que é o papel do relacionamento e da confiança nessa retenção? Pensando nesse contexto digital e no ambiente bancário. O cliente ele é inteligente, né, Laura? Então, antes de consumir um produto, um serviço, ele já passou por uma jornada de pesquisa intensa, né? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar qualquer produto, eu pesquiso o preço em todas as concorrentes, eu olho no Reclame Aqui, se tem algum ponto de atenção. Eu pergunto para os meus amigos se eles conhecem essa empresa, se eles já consumiram esse produto. Então, eu dificilmente eu faço uma compra por impulso, né? E quando eu faço, às vezes eu me arrependo, devolvo aquele produto, né? Então, acho que as empresas precisam respeitar essa inteligência do cliente, né? Então, eu preciso oferecer um bom produto, eu preciso oferecer um diferencial, eu preciso ser justo, né? Assim, nessa relação, porque se eu não fizer isso desde o início, esse cliente não volta a comprar comigo, né? Eu preciso oferecer qualidade. Então, o cara já passou aqui da esteira de growth, ele já converteu. Agora ele é problema do pós-vendas? Se deu problema? De jeito nenhum, porque senão depois eu não consigo fazer esse cara comprar de novo, né? Fazer esse cliente comprar de novo. Então, acho que tudo parte desse respeito, dessa transparência, de entregar um produto de qualidade para o cliente, sabe? Sim, eu achei muito interessante o ponto que você falou também, pensando na confiança, a maior facilidade que a gente vai ter em comprar dentro do Super App, né? Já que a gente sabe que tem todo o respaldo ali, tem todas as camadas de segurança envolvidas também. É seu Achei banco, esse ponto muito interessante. né? É seu banco, assim, você sabe que você pode confiar, você tem um relacionamento ali que você já usou outros produtos, isso acontece muito, né? Você já teve uma experiência de consumo de outro produto, então, ou outro serviço, então você sabe que você está num ambiente que você pode confiar. Eventualmente o preço é até mais caro. Sim. Pode ser mais caro, né? Porque você não compra só pelo preço. Ninguém compra só pelo preço. Você compra por preço, você compra por confiança, você compra por necessidade. Eventualmente tem um produto ali mais barato, mas o prazo de entrega é 2 vezes mais do que eu preciso para minha necessidade. Então eu topo pagar um pouco a mais porque atende a minha necessidade. Eventualmente eu topo pagar mais porque eu preciso de mais parcelamento, né? Então é oferecer para o cliente aquilo que ele precisa. E primeiro ponto, gente, respeita o cliente. Sim. Né? Assim, às vezes você está oferecendo, por que não comprou aqui? Aqui está mais barato. Pode estar mais barato, mas pode estar faltando algo que para esse cliente é muito relevante. Então, se em toda essa jornada, se o preço, se o prazo, se a qualidade, se a experiência, se o pós-venda foi legal, assim, acho que você conseguiu fazer um trabalho bem estruturado, esse cliente vai voltar, vai te indicar, né? E é o melhor cliente, né? A melhor jornada, é o sonho de todo growth, né? Sim. E Aline, agora passando para tendências, o que você enxerga para os próximos anos quando a gente pensa em produtos digitais dentro dos bancos? Não só dos bancos, tá, Laura? E eu acho que eu vou chover numa olhada aqui, porque tá todo mundo falando de AI e o futuro é AI, né? O cliente, até então, ele tem uma jornada muito solitária na decisão de compra, né? Ele pega fragmentos de informações e monta ali uma concepção e toma uma decisão, né? Então, você está num lugar ali na sua jornada de compra, você viu um cupom, aí depois você viu um outro produto em tal lugar. A inteligência artificial ela vai chegar, e tem se falado muito dos agentes, né, de inteligência artificial, e vão te ajudar a tomar a decisão com conteúdo, com perguntas, né? A gente já tem alguns produtos
mais avançados nisso ali com os bots, né, que já usam um pouquinho de AI, já direciona, mas ainda muito com a percepção do produto, né, muito com o objetivo do produto de vender, e não com o objetivo de entender o problema do cliente, e eventualmente o problema do cliente não é aquele produto. Sim. Pode ser uma outra coisa, né? Então, acho que o melhor dos mundos vai ser quando essa inteligência artificial, esses agentes e essas empresas entenderem que, eventualmente, é melhor eu fazer com que esse cliente entenda que aquilo para ele não faz sentido, é outra coisa que ele precisa, e ajudando ele, né, a tomar a decisão, do que fazer ele comprar por um impulso, como eu comentei aqui antes. Então, acho que a inteligência artificial em produtos digitais já está mudando muito, né? A gente já está vendo muita conexão. Assim, eu no meu dia a dia eu uso o ChatGPT pelo menos umas 5 vezes, né? Quando eu não uso, eu penso em usar, eventualmente falar, eu não preciso do GPT para isso, não. Então, vai chegar num momento ali que a gente não vai nem perceber que a gente está sendo assessorado por uma inteligência artificial, né? Assim, facilitando os nossos caminhos, ajudando as tomadas de decisão, mas com consciência, com qualidade. Acho que esse vai ser o diferencial. Então, acho que futuro é inteligência artificial, tá? Perfeito, a gente está escutando muito falar sobre a hiperpersonalização, né? O Sim. tanto que a IA vai ajudar nesse relacionamento, entregando só o que é útil. Então, às vezes, o banco ele vai ficar mais invisível, mas mais presente de forma mais útil, eficiente, Exatamente, né? Exatamente. E como cultivar uma cultura de growth dentro de uma instituição grande e tradicional? A gente sabe que se moderniza, né? Que está muito aberta à inovação, mas tem 100 anos. E aí, eu queria só, de forma breve, que você ajudasse quem está querendo desenvolver, né, nessa manutenção do growth. Sim. Manutenção da cultura, né? Sim, da cultura de growth, né? Até recentemente eu tive com o meu time e a gente discutiu muito sobre isso, né? Como que a gente quer ser reconhecido dentro da empresa, como que a gente quer gerar essa cultura de growth, não só no time de growth, né? Assim, passando essa cultura para a empresa de uma forma geral também. Se a gente não for inquieto, não for curioso, não gerar valor e mostrar esse valor, vai ficando mais difícil, né, de gerar essa cultura de growth. Então, o primeiro ponto que eu trouxe, gente, essa inquietude, esse protagonismo, ele tem que ser uma marca registrada nossa. A gente tem que ser reconhecido como time que ajuda a encontrar caminhos, né, ajuda a monetizar produtos, ajuda a fazer uma adoção legal. E essa construção, ela leva tempo, viu, Laura? Porque não adianta a gente chegar com uma solução, né, e com uma área, com uma estrutura nova e falar, gente, esse é o time de growth, né? E eu posso falar isso com propriedade porque antes de chegar no Itaú, nessa área que eu estou trabalhando, não existia área de growth. Então, na minha primeira semana, os meus pares perguntavam, o que você vai fazer? E eu estava ainda na fase de entender que produto que eu vou vender, né? Assim, que BP que é esse? Que negócio que é esse? E eu respondi, olha, eu acho que eu vou ajudar esse produto a dar certo, né? Eu vou encontrar os caminhos primeiro. E aí, depois de um ano, que eu faço um ano agora, e em agosto, 18 de agosto, eu já consigo estar nessas pautas de forma mais fluida, né? Assim, então, as áreas já me puxam. Aline, é importante você estar nessa pauta, essa pauta é legal o growth contribuir, né? Muito alinhamento ali com a área de marketing, muito alinhamento com a área de tech, muito alinhamento com a área de produto, com jurídico, com compliance, né? Porque quanto mais complexas são as estruturas, mais parceiros a gente tem que ter, né? Então, eu acho que essa cultura, de fato, ela vai estar implementada, funcionando e dando certo quando a sua área começar a entregar resultado consistente. Perfeito. Aline, eu quero te agradecer muito pelo papo de hoje. Foi uma aula, né? E agradecer novamente a presença, os insights. Tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar muito com esse papo aqui de hoje. E fique à vontade para se despedir aí. Eu que agradeço, Laura. Espero ter podido contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência, né? A gente não sabe de tudo. Esse é um valor, inclusive, lá do Itaú, né? Mas a gente vai de turma. Então, quando eu tenho a oportunidade de vir aqui trocar com vocês
um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha trajetória. Eu também aprendo muito com vocês, então foi uma troca super legal. E espero de alguma forma, né, que esse conteúdo aí ajude também as pessoas que estão buscando, né, evoluir nas suas estratégias de growth. E estou super à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Pessoal, agradeço muito a vocês que participaram do nosso papo de hoje. Continuem seguindo, né, as nossas redes sociais, a nossa LP de eventos. Vão ter muitos eventos aí relacionados ao segmento financeiro e a outros segmentos também para vocês acompanharem.